Irmãos, essa é a exposição de número 29, na exposição de Oséias. Nós estamos seguindo a série em Oséias, o amor pactual de Deus por seu povo. O tema da reflexão de hoje é a morte da antiga aliança e a esperança da nova aliança. Essa é uma mensagem, irmãos, bem teológica, então é uma mensagem mais densa, é uma mensagem do campo da teologia bíblica. São os temas abordados, as duas estruturas do plano de Deus, as duas estruturas maiores do plano de Deus, abordadas no livro de Oséias. Então, antes de adentrar no capítulo 14 de Oséias, nós vamos perceber a que o capítulo 14 se refere. Desde o capítulo 4, Oséias ele vem tratando de forma muito substancial, de forma muito profunda, a quebra de um pacto. Eles estavam pactuados com Deus, um pacto condicional, o pacto que exigia um determinado comportamento, determinados ritos a serem observados. Eles quebraram esse pacto com o Senhor. Esse grande pacto é chamado da antiga aliança, que foi institucionalizada em Moisés, embora essa aliança também seja direcionada, seja remontada até Abraão, em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17. Ela ganha um aspecto diferente no Monte Sinai, na aliança sinaítica, na aliança mosaica, na aliança com Moisés. Então, o pacto mosaico, ele demonstra outra característica. Não somente um pacto incondicional que o Senhor fez, mas agora um pacto atribuído de condicionalidade. Para ser povo de Deus, o povo deveria observar alguns ritos, deveria observar alguns mandamentos. Algo era exigido. O que Oséias está mostrando aqui é que esse povo não correspondeu àquilo que o pacto requeria para ter relacionamento com Deus. Esse pacto foi quebrado e agora o povo receberá as sanções. Mas nós não só vemos espinhos no plano de Deus. Nós não só vemos morte no plano de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Nós vemos vida no plano de Deus. E essa luz, no meio das trevas, ela é exposta em alguns momentos do livro, mas especialmente no capítulo 2, que é o paralelo do capítulo 14. E antes de adentrar o capítulo 14, nós vamos ver por que essa luz ela é tão reluzente para nós, mas especialmente para o povo que estava recebendo os pronunciamentos de juízo, embora não estivesse experimentando completamente. Então, antes de nós adentrarmos, vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor que fale conosco, que remova todas as dificuldades intelectuais, de entendimento, e aplique a sua palavra ao nosso coração, que por erro, por qualquer tipo de vacilo do pregador, a palavra do Senhor não deixe de ser aplicada e não deixe de nos confortar e nos exortar. Então, orem comigo. Nosso Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da palavra do Senhor, não somente para lê-la, mas para meditar nela, com a esperança de que através dela nós sejamos exortados, admoestados pelo Senhor, mas também preenchidos de esperança, ó Deus. Que possamos enxergar de uma forma mais sólida o plano do Senhor na salvação de perdidos, na salvação de pecadores. Esse plano que vem sendo desenvolvido há milhares de anos, mas que chegou até nós. Por causa dele somente nós estamos aqui. Que o Senhor nos alcance na nossa mais baixa inferioridade, que o Senhor seja condescendente conosco e fale ao nosso coração, mesmo diante da nossa pequenez. Rogamos ao Senhor não por méritos que nós temos, porque nós não temos nenhum, tão somente por causa da obra perfeita
e da justiça que há em Cristo Jesus, que nos abriu acesso ao teu trono, Pai. E é por meio dele que oramos a Ti. Amém. Nós estamos aqui no capítulo 8, irmãos, antes de Cristo. O Reino do Norte está prestes a experimentar a invasão completa dos assírios. Resta apenas Samaria, a capital do Reino do Norte, Israel, ser tomado. A realeza de Israel foi completamente inviabilizada, o povo está sem lei. Nesse tempo, o rei também tinha por nome Oséias, que foi o último rei a assumir o trono de Israel. O ministério do profeta Oséias dura cerca de 30 anos. Foram 30 anos proclamando, 30 anos exortando, 30 anos convocando o arrependimento. O ministério de Oséias acabou, findou, antes da tomada de Samaria, que aconteceu no ano 722 a.C. E a vida de Oséias foi projetada por Deus não para o seu deleite, não para a sua comodidade, não para a sua felicidade intrínseca, separada da vocação dada por Deus, mas a vida de Oséias, ela foi instrumentalizada, ela foi projetada completamente para ser uma parábola do relacionamento de Deus para com seu povo, de tal forma que Oséias seria uma sombra ou um tipo do próprio Deus, e a esposa de Oséias e os filhos de Oséias seriam representações do que era o povo de Deus naquele momento para Deus. Então, existe uma grande estrutura de relacionamento de Deus e o seu povo aqui. Nós estamos chegando ao fim aqui dessa grande história, e nós percebemos que o fim dessa história, na verdade, aponta para um novo começo, de uma nova história, de um novo casamento que nunca terá fim. Esse casamento para o qual Oséias aponta, o próprio Senhor garantirá que ele durará eternamente. Na verdade, o novo céus e nova terra é iniciado com a consumação desse casamento. E como nós podemos observar facilmente na estrutura que nós vemos de Oséias, há aqui julgamento, condenação e morte para o próprio povo de Deus. Tudo isso aponta para uma esperança que é vista no capítulo 14. Nós vemos muita negridão aqui por causa do coração do povo, por causa das ações do povo. Esse povo, durante cerca de 700 anos, fomentou o pecado, alimentou as suas concupiscências, deu vazão às suas concupiscências, até encher o cálice da ira de Deus. Oséias está apontando para um tempo em que o Senhor realizará tal obra, em que de uma vez por todas Deus curará a infidelidade do povo que ele chamará de seu. Se vocês observarem, olha o capítulo 14, o versículo 4. Capítulo 14, no versículo 4, ele diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, nada requererei de vocês, porque a minha ira se apartou deles. Nós vamos refletir aqui em dois temas muito grandes, né? As duas grandes estruturas, as duas estruturas governamentais do plano de redenção, do relacionamento de Deus para com o seu povo, a antiga aliança e a nova aliança. E nós vamos ver que a antiga aliança ela não operava para a vida, mas ela exibia a morte. A vida só há na nova aliança em Cristo Jesus. Por isso esse é o tema, a morte da antiga e a esperança da nova aliança. Então, o livro de Oséias, ele retrata claramente a morte que há na antiga aliança. É isso que Oséias está proclamando aqui. É isso que Oséias está publicando aqui. Esse é o teor da exortação de Oséias. Em seus vários aspectos, eles demonstram que a morte alcançou o povo.
Vocês podem não perceber, é o que Oséias prega. Vocês estão se banqueteando, vocês estão com as suas corrupções nas altas esferas da realeza, vocês estão nas suas prostituições, vocês estão desfrutando das concupiscências carnais de formas mais aterradoras, os seus sacerdotes se corromperam, não há mais profeta, mas a morte alcançou vocês. E foram vocês que trouxeram a morte. A morte chegou por intermédio dos caminhos que vocês mesmos edificaram com as suas maldades e com a satisfação da sua própria carne. As exigências pesadas e a incapacidade do povo em responder à altura o que essa aliança requeria faz com que a morte os visite. Essa antiga aliança, ela foi um grande regimento, o regimento da lei, que governou todo o tempo registrado no Antigo Testamento. O governo sobre o qual o Antigo Testamento era regido era o governo da antiga aliança. A antiga aliança foi um instrumento governamental do relacionamento entre Deus e Israel, que deveria levar o povo à mais profunda dependência, não uma ideia de salvação, mas um coração extremamente contrito por perceber que era completamente incapaz de cogitar sequer alcançar a perfeição que a própria aliança requeria. A perfeição que a lei exigia. Mas não foi isso que o povo fez, não foi assim que o povo percebeu. O povo entendeu que os meros ritos poderiam construir para eles uma estrada de redenção a tal ponto em que eles poderiam dar vazão à sua própria carne e mesmo assim ter paz com Deus. Então nós vamos ver 3 pontos. A morte da antiga aliança, a esperança da nova aliança, e a morte da antiga aliança e a esperança da nova aliança em Oséias. Então vamos ver a morte da antiga aliança. É muito importante, irmãos, nós percebermos essa grande estrutura para nós compreendermos que Deus tem um plano. E aquilo que nós vivenciamos agora é apenas o resultado do desenvolvimento do plano de Deus, que um dia será completado com o retorno do Senhor Jesus Cristo para a consumação da sua obra. Esse plano ele tem 2 grandes bases. Dentro dessas 2 grandes bases, tem outras bases menores, mas essas 2 grandes bases são essas 2 grandes alianças, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, que era direcionada para Israel, e a nova aliança, que era direcionada para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, para todos os eleitos do Senhor, para o remanescente da fé. Para compreendermos devidamente esse plano, nós temos que compreender qual é a natureza, qual é a substância, qual é o teor da antiga aliança. O teor da antiga aliança é de morte. É isso que nós vemos. Essa morte é vista na própria essência da antiga aliança. Ela não tinha a finalidade, ela não tinha o propósito de oferecer vida, mas ela servia de condutora, de guia, ela servia de um instrumento pedagógico para ensinar a necessidade de esperança na promessa que foi apontada em Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Onde viria um descendente da mulher que faria aquilo que Adão não conseguiu fazer e restauraria o ideal de Deus em uma nova criação. Essa promessa ela foi especialmente enfatizada no relacionamento pactual de Deus com Abraão. É por isso que é chamado de pacto abraâmico. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17, que é reafirmado em Isaac, em Jacó, que é reafirmado com perspectivas diferentes em Davi, que é estabelecido e realizado no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós continuamos observando os próprios descritos ali, escritos do Antigo Testamento, nós podemos perceber que a essência da antiga aliança, qual é a essência da antiga aliança?
Ela é uma aliança fundamentalmente, e esse aqui é o grande ponto de compreender o que é a antiga aliança, ela é uma aliança fundamentalmente condicional. Ela estabelece condições para fazer parte dela, para se manter nela. E é justamente nessa condicionalidade que está a morte. Porque é uma condicionalidade para a qual nós não conseguimos responder a contento ao que ela exige. Porque nós não temos como responder àquilo que ela requer, da forma que ela requer, na intensidade que ela requer e na perfeição que ela requer. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos passear por vários textos, já que nós vamos ver um ramo da teologia bíblica, então nós vamos passear por vários textos das Sagradas Escrituras. Abra em Êxodo capítulo 19, próximo à entrega ali da lei. Êxodo 19. Versículo 5. Diz assim: agora, pois, se, olha a condicionalidade, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, continua esse texto. Então, os irmãos observam, esse é o fundamento da aliança mosaica. A aliança mosaica, que é uma síntese de como é chamada a antiga aliança, é uma aliança constituída por condicionais. E antes da entrega dessa condicionalidade dos mandamentos, o Senhor deixa claro aqui. Então ele diz, se diligentemente ouvirdes. Esses dois termos aqui, diligentemente ouvirdes, em sua língua original, são dois termos iguais. Shema, Shema. Se, ouvindo, ouvirdes, e ele vai dizer o que significa ouvir a voz do Senhor, significa observar os seus mandamentos, guardar a sua aliança. Somente se, então, vocês serão. Então, toda a condicionalidade para nós permanecermos pactuados com Deus, em amizade com Deus, favoráveis a Deus, depende da nossa perfeição ou da nossa imperfeição. É nessa aliança que Israel estava. Depende da nossa boa conduta, seguindo aquilo que era requerido ou não. É nisso que o povo estava. Avança mais um pouco e vai em Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Essas duas referências são fundamentais para nós percebermos o propósito da antiga aliança. Levítico capítulo 26, versículo 3 e 4 diz aqui, mais uma vez, a condicionalidade. Se andardes nos meus mandamentos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Então, irmãos, é nessa condicionalidade que está a morte. Por quê? Porque nós nos deparamos com a nossa carência de perfeição que ela requer. Quando esse se é apontado para nós, nós não correspondemos. Quando é requerido de nós perfeição moral, perfeição ética, perfeição de obediência, perfeição de contrição, nós fraquejamos, nós caímos, nós não conseguimos corresponder. E aí está essa morte. Avança muitos livros e vai em 2 Coríntios capítulo 3. Em 2 Coríntios, capítulo 3, onde Paulo fala, em todo esse capítulo, ele mostra a superioridade da nova aliança em Cristo Jesus e a inferioridade da antiga aliança em fazer justamente aquilo que ela requeria. No capítulo
3, versículo 6, diz assim: o qual, o Senhor Deus, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Ele está fazendo referência aqui à aliança da lei. Ele está fazendo referência aqui à antiga aliança, cujo seu regimento era a lei de Deus. Não da letra nós somos ministros, mas do Espírito. Ele está falando da plena obra do Espírito Santo na nova aliança, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata. Por que a letra mata? Porque a letra, a lei, mostra que nós estamos mortos. É a lei que diz que nós somos corruptos. É a lei que diz que não há bondade no nosso coração. É a lei que diz que nós todos nos extraviamos. É a lei que diz que nós carecemos de vida. Por isso que a letra mata. É uma testificação. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, que é da lei, gravada com letras em pedras, onde foi gravada as letras em pedras? No Decálogo, nos 10 Mandamentos, no Monte Sinai. Se revestiu de glória, porque era um pacto entre Deus e o povo, se ela se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés quando contemplou ali a glória do Senhor, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele está mostrando essa nova aliança. Aí nós vamos para Tiago, capítulo 2. Nós vamos ver a nossa imperfeição. E aí está a nossa condenação. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz: pois qualquer um que guardar toda a lei, mas, e esse mais é a morte, porque nós caímos, nós tropeçamos justamente nesse mais. Esse mais evidencia a condicionalidade. Porque é necessária perfeição. Nós não podemos macular nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum ponto. Nós, na antiga aliança, deveríamos cumprir completamente os rigores que ela exige. Mas, se alguém tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Nós vemos nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Paulo falando da boa intenção dos judeus, mas na falha de não compreenderem o propósito da lei. Então, no versículo 5, ele diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Aquele que busca viver observando a justiça da lei, como os fariam os judeus, terá a vida que ela dá, que não é vida, mas morte. Então, isso significa dizer que não perceber ou não conhecer a finalidade para a qual a antiga aliança foi dada é confiar, e esse é o grande ponto para que você entenda, é confiar em suas próprias obras para obter perdão e redenção. Então entenda, todos aqueles que não estão em Cristo Jesus na nova aliança, eles vivem debaixo de um governo de obras. Não é porque a antiga aliança passou que aqueles que vivem fora de Cristo não serão mais julgados por ela. Qual é a grande questão aqui? A grande questão, irmãos, é que não foi para perdão e redenção que a antiga aliança foi dada. Por isso, aquele que vive olhando apenas para a superfície só alcançaria maldição. Aquele que olhava apenas para os ritos, para as festividades, para a dieta litúrgica, para a dieta religiosa, aqueles que viviam olhando apenas para os sacrifícios e não para aquilo que eles apontavam, e não para o descanso que eles apontavam, e nem para a promessa que eles apontavam, eles viviam somente na superfície. E aí estava a morte. Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 3.
Gálatas, capítulo 3. Na verdade, os capítulos 4 e 3 falam massivamente do contraste entre a antiga e a nova aliança. Olha o versículo 10, Paulo diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo do governo da antiga aliança, porque Paulo está falando aqui contra os judaizantes, que queriam impor a circuncisão para os cristãos. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então Paulo nos mostra, continua aí, Paulo nos mostra claramente qual é o propósito da antiga aliança. O propósito da antiga aliança nunca foi dar vida, mas levar a dependência e esperança na promessa. Não é nos oferecer redenção por tentar obedecê-la. Tentar não garante redenção. Na antiga aliança era necessário perfeita obediência. A condicionalidade era obedecer para ser e não tentar obedecer. O propósito dela era nos levar à dependência. O propósito dela, diante dos seus rigores, era nos levar à convicção de impotência. Nós não conseguimos esperar o Senhor, Deus, enviar a solução. Olha o versículo 19 até o versículo 24, quando ele diz, qual, pois, a razão de ser da lei? Qual, pois, a razão de ser do governo da lei, da antiga aliança? Qual o propósito que ela foi dada? Gálatas 3,19. Ela foi adicionada, é evidente que tem um propósito, foi Deus que pactuou. Ela foi adicionada por causa das transgressões. E aqui é interessante, meus irmãos, porque se não houvesse lei, não haveria uma descendência piedosa. A humanidade teria se corrompido e se acabado completamente. Lembra dos tempos de Noé? Lembra a que ponto ficou a corrupção? A lei, ela serviu para, se referindo às transgressões, de duas formas. Primeiro, para fazer com que o descendente chegasse até o ponto planejado por Deus. E aí a lei, ela serviu de limitadores para que nós não fôssemos, ou para que o homem não fosse ao máximo, ao ápice da sua corrupção, a fim de se extinguir, que levaria à extinção. Mas também nos serviu como instrumentos para apontar a nossa necessidade. Como nós saberíamos o que é o mal se a lei não nos apontasse? Como nós saberíamos o que era o certo e errado se a lei não evidenciasse isso para nós? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por mãos de anjos. Está falando de referência aqui, o envio ali do decálogo, dos 10 mandamentos no monte, pela mão de um mediador. A gente está falando aqui de Moisés. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é. É porventura a lei contrária às promessas de Deus, já que tem tanto contraste? De modo nenhum. Deus não entra em contradições, porque se fosse promulgado, então entenda, e aqui está a essência do que significa a substância da lei. Se da antiga aliança viesse vida, para que seria necessária a nova aliança? Não seria necessário, porque já obteria vida na antiga. De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viessem a fé, estávamos sob a tutela, olha o instrumento pedagógico da lei, estávamos sob a tutela da lei, e nelas encerrados, e nelas guardados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, e esse termo quer dizer tutor, pedagogo, condutor. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados não por ela, mas por fé. Qual é o grande ponto da questão aqui para que você entenda?
Viver debaixo da antiga aliança significa não perceber, significa não compreender a sua finalidade. Os legalistas vivem debaixo dos rigores da antiga aliança, tentando buscar benefícios com Deus por suas próprias obras, por sua moralidade pseudo-boa, pseudo-ilibada. As seitas de todas as religiões, somente o cristianismo não vive debaixo da antiga aliança. Todas as religiões buscam salvação por suas próprias obras, por seus próprios méritos, por suas próprias perfeições. Todas. E eles serão julgados de acordo com o governo sobre o qual eles vivem. Se querem ser julgados considerando que são capazes de obedecer todos os pontos da lei, de olhar para aquele si, de olhar para aquela condicionalidade, de dizer amém, assim faremos, então serão julgados. Mas entenda, se quebrar um só, todos serão invalidados. Essa grande figura que é criada, essa grande imagem que é criada é o seguinte: você, só um grande digamos aqui, só uma ilustração muito, muito hipotética, porque todos os dias nós quebramos a lei de Deus, todos os dias. Mas digamos, se obedecer e errar apenas em um, todos são invalidados. Aqui o Senhor está dizendo que se você passar, você vive 80 anos, 90 anos, se você passar 89 anos, 11 meses e 29 dias obedecendo perfeitamente a lei de Deus, se no último dia você tropeçar, tudo isso foi em vão. Tudo foi em vão. Por quê? Porque você colocou a si mesmo como fiador, como garantidor. E nós não temos dignidade ou perfeição para garantir nada, para sermos fiador de nada. Nós não temos valor em nós para sermos fiador nem de nós mesmos. Nós não temos. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Então, todos aqueles que não compreendem a finalidade e vivem debaixo desse governo receberão a punição que ele exige. É essa punição que Oséias está apresentando. Então, esses livros, eles são, na verdade, muito evangelísticos. Porque eles estão mostrando que a nossa moralidade, a nossa ética, a nossa conduta, ela não garante para nós vitória, mas, na verdade, condenação, perdição, trevas. Essa antiga aliança, ela teve uma finalidade, e essa finalidade não era dar salvação. E ela alcançou o seu propósito, por isso ela caducou. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Por isso ela caducou, por isso ela chegou ao fim do seu propósito, embora nos sirva para nos ensinar sobre a mente de Deus, a santidade de Deus, sobre santificação. Mas ela cumpriu a sua finalidade, que foi, como diz Paulo em Gálatas capítulo 3, ela serviu de tutora, ela serviu de aia, ela serviu de guia para nos conduzir a alguém, a consumação da promessa feita em Gênesis, feita em Abraão, feito a Davi. Então entenda, viver debaixo da antiga aliança significa viver na superfície e se preocupar apenas com o exterior. Significa tentar se limpar com as nossas próprias mãos sujas. E não é assim que o justo vive. Não é assim que vive aquele que repousa em Deus. O ministério da antiga aliança é um ministério de morte, de maldição. Então nós adentramos um pouco mais nas Sagradas Escrituras e vemos algumas luzes no Antigo Testamento, em que os profetas apontam, como faz Oséias, para um tempo em que não dependerá de nós, para um tempo em que essa condicionalidade será removida, e mesmo aqueles que viviam naquele tempo, antes da vinda de Jesus, eles deveriam aguardar não Jesus, que ainda não veio, mas na promessa daquele que cumpriria rigorosamente aquilo que o Senhor requeria. E esses são chamados de remanescente da fé, da porção guardada pelo Senhor de fiéis, dos quais Oséias é um grande representante aqui nesse livro.
Não existia só Oséias de fiel aqui. Existia o remanescente guardado, porque é dessa semente que vem o Messias. O Senhor garantiu que os fiéis seriam preservados desde Adão e Eva até Maria e José. José e Maria. Até esse ponto, para que o Senhor Jesus viesse. Aí chegamos na vida que há na nova aliança. A nova aliança, ela não exige que façamos para nós pertencermos. A nova aliança, ela exige que nós descansemos naquele que tudo faz para então nós recebermos. Na nova aliança, irmãos, nós encontramos o descanso. Nós encontramos a graça do descanso, nós encontramos a esperança satisfeita, embora ainda não consumada. Na nova aliança nós encontramos paz, aquilo que Abacuque no capítulo 2, versículo 4, proclamou. Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17, abre aí. Ele reafirmou, ele ecoou. E aquilo que era ouvido de forma muito distante no Antigo Testamento é gritado, é proclamado por Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 7, quando ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e essa justiça é a própria obra do Senhor, é o próprio Senhor da obra, e essa justiça se revela no Evangelho porque mostra que alguém satisfez aquilo que a justiça requeria. Por isso que são boas novas, porque nós não precisamos fazer, porque alguém fez o que era requerido. Não é requerido mais de nós. Mas o próprio Deus providenciou um substituto, um cordeiro para ser imolado no nosso lugar. O próprio Senhor fez isso. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não por lei, mas de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Abra Hebreus capítulo 11. Agora, por quê? Por quê? Por fé, irmãos. Por que não por obedecer às obras da lei? Por que não por obedecer, lutar para obedecer à lei, para então ter paz com Deus? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, por que é necessário fé? Porque fé, irmãos, fé é dependência. Fé é abnegação. Fé é contrição e devoção. Fé é testemunho de falência, é testemunho de incapacidade. Fé é testemunho de inadequação. Fé é entregar-se ao outro. Fé é um testemunho de convicção de que não depende de nós. Depende completamente dele. E a nova aliança mostra que nós somos amados não pelo que fazemos, mas em quem nós estamos. É por isso que Cristo precisa ser visto em nós, porque se Cristo não for visto em nós, nós seremos julgados segundo os ditames da antiga aliança. Somente se Cristo for visto em nós, que a satisfação de Deus será revelada. Mas se Cristo não for visto em nós, o se aparecerá diante de nós para que Deus veja. Mas quando Cristo é visto em nós, nós ouvimos ecoando: está perdoado, está perdoado, está perdoado. Mesmo diante de tanta sujeira ainda, mesmo diante de tanta maldade, quando o Senhor olha para nós e vê o sangue de Cristo nos marcando, assim como os primogênitos na saída do Egito. Quando vê o sangue de Cristo nos marcando, o anjo da execução do Senhor passa por cima. Por quê? Porque ele vê o perdão imputado a nós, conquistado por outro. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, existe uma dualidade na aliança abraâmica. Essa dualidade que mostra um pacto que foi tanto incondicional como um pacto condicional é vista com mais ênfase no pacto com Moisés, na aliança sinaítica.
Aquilo que foi incondicional para nós, foi condicional para o Senhor Jesus Cristo. Embora tenha sido de graça para nós, não foi de graça para o Senhor Jesus Cristo. O grande ponto é que o Senhor Jesus Cristo, para a realização da nova aliança, observou perfeitamente a condicionalidade que era requerida. Porque para a remissão de pecados é necessário sacrifício. O Senhor não pode inocentar o culpado, como diz Moisés em Deuteronômio, e ele não pode inocentar o culpado ao mesmo tempo que garante a sua misericórdia e o perdão. Então foi sobre ele. Foi completamente condicional para ele. A grande diferença é que a sua perfeição aplacou completamente aquilo que a lei requeria. Olha o versículo 13 de Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, o ministério de morte, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, na nova aliança, nós encontramos descanso das exigências da perfeição da antiga aliança. Hoje, a grande luta é nos despojarmos dos fardos da busca por aceitação, da busca por aprovação, da busca por reputação, da busca de tudo aquilo que envolve temor aos homens e não temor a Deus. Essa é a grande luta. Pode ser requerido alguma coisa da sua parte para que você me tenha como amigo, para que você me tenha como uma pessoa gentil, para que você me tenha por uma pessoa boa, para que você me tenha no seu círculo de amizade. Você pode exigir alguma coisa de mim, implicitamente, interiormente, você pode exigir isso. Mas do relacionamento com Cristo, nada é exigido de nós, porque até a fé é Ele que opera em nós. É Ele que opera em nós toda a obra. Por quê, meus irmãos? Porque senão não seria garantido que esse pacto não seria quebrado. De forma completamente diferente. A natureza é completamente outra, a substância é completamente outra, a estrutura é completamente outra. A antiga aliança era uma aliança quebrável. A nova aliança é impossível de ser quebrada. É por isso que tem apóstatas da igreja, mas não tem apóstatas da nova aliança. Porque nenhum se perderá. Nenhum. É impossível que aquele que nasceu de novo abandone o Senhor. É impossível, é impossível. Porque se isso acontecer, o Senhor fracassou na nova aliança que foi criada em Cristo Jesus. Porque nenhuma de suas ovelhas será perdida. Nenhuma. Então as pessoas podem se desviar da igreja, as pessoas podem perambular pelo mundo por um determinado tempo, satisfazendo as suas concupiscências, as suas vaidades, mas se ela for do Senhor, ela não morrerá sem retornar para o Senhor. E aqui, meus irmãos, entenda, ordinariamente isso acontece quando a pessoa retorna para a igreja, é a embaixada do rei, mas existem casos extraordinários em que há reconciliação, mesmo sem que a pessoa retorne para a igreja, no seu leito de morte, nos seus momentos finais ali de vida, em momentos que ela se vê incapacitada, impossibilitada. Mas entenda, é impossível se achegar para o noivo e desprezar a noiva. É impossível isso. O extraordinário acontece algumas vezes, mas a forma comum é a forma ordinária de ser. O Senhor Jesus Cristo, está no Romanos capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo é a perfeição exigida da antiga aliança.
E fazendo isso, ele é o fiador, ele é o mediador da nova aliança. Romanos capítulo 8. Versículo 2 e 3 diz assim: porque a lei, e aqui tem dois tipos de lei, é importante a gente distinguir aqui para a gente não confundir, porque a lei do Espírito da vida, aqui ele está falando da nova aliança, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado da morte. Aqui ele não está falando nem da antiga aliança, nem da nova. Ele está falando do poder do domínio do pecado, certo? Então, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto, agora ele vai falar da antiga aliança, porquanto o que fora impossível à lei, a antiga aliança, no que estava enferma pela carne. Por quê? Que interessante, irmãos, porque ele está dizendo que o que foi impossível à lei, no que estava enferma a carne. Por quê? Porque a lei exigia a nossa perfeição, mas a nossa carne, a nossa natureza é fraca e imperfeita demais. Por que a antiga aliança não concedeu o que nós precisamos? Por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa corrupção, por causa da nossa inabilidade de fazer o bem. Por que ela não operou? Por que ela não operou? Porque nós não somos perfeitos, como Cristo é. Se nós fôssemos perfeitos para cumprir aquilo que ela exigia, então nascia vida, como aconteceu com a perfeição que houve em Cristo Jesus. Mas isso era impossível, por isso que o Senhor fez o impossível enviando o seu Jesus Cristo para tornar possível em nós a vida. No que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, ou com todas as características frágeis, fracas da carne, e no tocante ao pecado. E com efeito, e fazendo isso, o que foi que Deus fez? Ele condenou, ele removeu o domínio do poder da carne em seu Filho. É isso que significa essa pequena expressão, quando ele condenou Deus, fazendo isso, condenou Deus na carne, por quê? Porque o seu Filho vem em carne. Condenou Deus na carne, removeu Deus, julgou Deus o domínio do pecado na carne do seu Filho Jesus Cristo. Abra em Hebreus capítulo 7, onde nós vemos isso de forma mais extensa. O Senhor Jesus Cristo como o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. Hebreus capítulo 7, versículo 11 diz assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? E aqui ele começa a apontar para o Senhor Jesus Cristo. Que sacerdote? Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque não tem genealogia. E ele faz referência aqui, por Melquisedeque não ter genealogia, faz referência à falta de identificação de início. Portanto, é um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem do sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Por quê? Porque o Senhor não vem nem da ordem dos levitas, nem da ordem de Arão, mas da ordem de Judá, onde não havia sacerdotes. É um novo sacerdócio. Pois quando se muda o sacerdócio, então entenda, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, porque era de Levi ou de Arão. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento da carne, por isso mostrando essa eternidade, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Portanto, se testifica,
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inulidade. E aqui é um ponto, irmãos, ela não fornecia aquilo que ela requeria. Por isso que ela era fraca e inútil, porque ela exigia o que ela não fornecia para que fosse experimentado. E essa é a grande diferença que nós vamos ver daqui a pouco. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por isso que ela serviu apenas para conduzir até aquele que aperfeiçoa. E por outro lado se introduziu esperança superior, que é o nosso Senhor, pelo qual nos achegamos a Deus. Olha o versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Avança um pouquinho, vai no capítulo 8, versículo 6. Diz assim: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Avança mais um pouquinho, capítulo 9, versículo 15. Diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebendo a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, irmãos, todos aqueles que estão em Cristo na nova aliança entendem que, embora sejam importantes os ritos e as cerimônias, eles não salvam. Aquilo que nós fazemos como exterior deve ser um transbordar de algo interior. Foi para isso que o Senhor deu os sacrifícios. Foi para isso que o Senhor Deus deu as dietas religiosas. Foi para isso que Deus deu as festividades. Não era para dançar, se banquetear, festejar. Não era para imolar animais. Não era para oferecer mantimento à tribo de Levi. Não era. Era para expressar, para servir de condutor, para servir de guia, para expressar o que era requerido do coração. Nós podemos aqui a todo instante louvar o Senhor e o seu coração não louvar. Nós podemos exibir aqui todo mês, todos os momentos que nós nos achegamos à mesa do Senhor, o significado da ceia. Mas você pode tomar o pão e o cálice sem discernir esse significado. Mas eles continuam sendo expressões visíveis daquilo que deve acontecer interiormente. Por isso que eles não são desprezados, por isso que eles são importantes, porque são guias, são condutores, são sombras que nos revelam a plenitude de algo ainda maior, ainda mais superior, a esperança do que aguardamos. Você pode me enganar enquanto a sua conversão e eu posso lhe batizar, mas se você não tiver nascido de novo, você só tomou um banho muito rápido. Não significou nada. Mas os ritos são importantes. As cerimônias são importantes. Mas em si mesmas, elas não operam aquilo que elas demonstram. Aquilo que elas exibem. Elas não operam. Completamente diferente da doutrina da teologia católica, em que o ato opera aquilo que ele simboliza. Abra o Salmo 71. O Salmo 71. Entenda, não é a sua boa conduta que eleva você à presença de Deus. Meus irmãos, isso tudo que eu estou falando aqui, se você captar um pouquinho, você vai entender como evangelizar os perdidos. Porque todos os perdidos tentam se achegar a Deus pelos seus próprios méritos, suas próprias obras. Ou vocês acham que no final de ano eles entregam cesta básica aos indigentes, aos necessitados e brinquedo às crianças porque eles são bons? Eles estão pleiteando com Deus. Eles querem reforçar, eles querem evidenciar que eles fazem coisas boas. É isso que eles querem fazer. Não é sua conduta, sua boa conduta moral que vai colocar você, elevar você à presença de Deus, mas a sua dependência ao Senhor Jesus Cristo. E eu acho que nesse salmo aqui, o salmista, no Salmo 71, no versículo 6, ele captou essa expressão muito vividamente.
Olha, o ponto dele é de que a dependência dele esteve no Senhor desde o seu nascimento. Ele olha para trás e ele coloca a sua biografia diante do Senhor e ele diz: sonda, Senhor, tu sabes, desde o ventre da minha mãe, desde o meu nascimento eu dependo de ti. Tu é o meu suporte, tu é o meu apoio. Olha, lembra disso. Os salmos não são orações hipócritas. São palavras que oferecem caminhos para Deus sondar o coração. Ele diz: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tirastes. Tu és motivo para os meus louvores. A NVI, Nova Versão Internacional, ela capta isso de forma mais evidente com as palavras que eu estou utilizando para vocês. Dependência. Ele diz assim, na NVI: desde o ventre materno dependo de ti. Desde o meu nascimento. Olha a minha biografia, Senhor. Olha a minha história. Tu verás dependência. Se o Senhor olhar para a tua história, o que ele verá? Calma. Não fique agoniado, porque é tempo de recomeço todos os dias diante do Senhor. Mas o recomeço significa não fazer as mesmas obras, não cometer os mesmos erros, não ser escravo do pecado, porque o Senhor já removeu, lembra? Romanos 8, 3, o Senhor condenou o poder e o domínio do pecado de sobre nós, aonde? Na carne do seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que Lutero brigava com Satanás, porque ele entendeu essa verdade. E quando a sua carne queria que ele alimentasse a sua concupiscência, ele guerreava verbalmente com Satanás, xingando Satanás. Porque Satanás, junto com os seus apoiadores, o mundo e a carne, querem nos enganar. Olha, esse pecado você não consegue vencer, não. Consegue, não. Você está escravo dele. Você não consegue. Lembra? Você tentou várias vezes. Lembra que você fez inúmeras estratégias, não lembra? E você não conseguiu. É melhor você jogar a toalha. Você não vai conseguir. Aproveita. O Senhor vai te perdoar mesmo. Faz o seguinte, se esbanja na carne e quando você estiver mais velho mesmo, quando tiver curtido a vida, então você busca o Senhor. Faz, Ele vai te perdoar. Ele é bom mesmo. Ele vai te perdoar. É assim que Satanás fala. Você já ouviu isso? Já ouviu Satanás? Eu já ouvi. Direto. Ele fala direto isso. Direto. Constantemente. Isso. Vai. É bom. Ele te perdoa mesmo. Faz. Deixa de ser besta. Ele te perdoa. Você vai gostar. Não adianta lutar. Vai viver nessa tensão direto. Não adianta. Descansa. Para de lutar. Se regozija no pecado. Irmãos, a nova aliança, ela é a realidade daquilo que a antiga aliança é apenas sombra. A antiga aliança apontava para a necessidade de uma perfeição. Mas ela nunca operou essa perfeição, porque a lei ela não tornou nada bom. Porque não era essa a finalidade dela. Ela não operou aquilo que ela requeria. Ela apontava para uma aliança superior. A antiga aliança deveria levar o povo à plena expectativa. E isso aconteceu com aqueles que permaneceram fiéis com a porção que o Senhor guardou. A grande expectativa. E quando o Senhor veio, naquele tempo perfeito, designado por Deus, todos aqueles que aguardaram na promessa receberam os efeitos da obra consumada do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Aqueles que aguardaram na promessa foram salvos pela fé, mesmo antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na antiga aliança, na nova aliança, as figuras elas dão lugar à realidade do plano da redenção.
O que não era possível experimentar plenamente no Antigo Testamento, através daqueles sacrifícios de animais, agora é possível experimentar em Cristo Jesus. E aí, nós vamos a Hebreus capítulo 13. Nós vemos que aquilo que era sombra é experimentado agora naqueles que estão pactuados na nova aliança, plenamente do que os antigos sacrifícios simbolizavam. Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, porque assim Deus recebe, por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor. Onde acontece o louvor? Não é aqui, não. O louvor acontece aqui. Sacrifícios de adoração, sacrifícios de amor, sacrifícios de devoção. Onde acontece isso? Aqui. O Senhor garantiu. Ezequiel 11, Ezequiel 29, Ezequiel 36, Jeremias 31. O Senhor garantiu, dando-nos um coração que faça isso. O que não aconteceu na antiga? Sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. As palavras que saem dos nossos lábios são formadas aonde? Coração. Então, para a gente sintetizar esses dois pontos aqui, qual é a diferença fundamental entre as duas alianças? Anote isso daí. A antiga aliança não opera aquilo que ela exige. Ela exige perfeição, mas ela não opera a perfeição. A antiga aliança não opera aquilo que ela exige. Aí você coloca aí, Hebreus 8:7 e Romanos 8:3. A nova aliança, ela concede aquilo que ela exige. Romanos 8:2, Gálatas 3:24. A nova aliança, ela exige vida e ela concede vida. Ela exige arrependimento e ela concede arrependimento. Ela exige dependência e ela concede contrição. Ela concede devoção. Ela concede a sensibilidade para amar o Senhor. Essa é a diferença fundamental, irmãos. É por isso que a antiga aliança é morte. Porque ela grita a nossa incapacidade, nossa impotência e nossa imperfeição. E não nos oferece um bote salva-vida, onde nós encontramos apenas na nova aliança em Cristo Jesus. Por isso que é a promessa que nos conduz lá. A promessa que veio muito antes da aliança sinaítica. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então, para a gente concluir aqui, já que o tempo demandou muito, vamos ver brevemente como a morte da antiga aliança e a esperança da nova aliança é esboçada por Oséias. Então, os capítulos 1 a 3, eles são capítulos biográficos de Oséias, onde Oséias mostra claramente que o povo quebrou o pacto com Deus. A mulher de Oséias era uma prostituta, era uma adúltera, e ela simbolizava o que era o povo no seu relacionamento conjugal, pactual com Deus. Por isso que é importante entender que casamento é um pacto. Quando se quebra um casamento, há a quebra de um pacto. Então, o casamento, irmãos, é uma grande parábola do relacionamento de Deus com o seu povo. Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32, diz isso. Os filhos de Oséias eram profecias vivas, de tal forma que cada vez que os nomes dos meninos, jovens e adultos eram proclamados, uma exortação, uma profecia era proclamada. Jezreel, desfavorecida é o nome da única filha, e o nome do outro filho era não meu povo. Jezreel faz referência a um campo de batalha, um campo encharcado por sangue, onde Jeú destruiu, dizimou a casa de Acabe.
e onde Israel perdeu a sua independência para os assírios. Desfavorecida é justamente a punição do povo. O povo agora é um povo desfavorecido. Literalmente significa compaixão retirada, não amada. E o outro filho, não meu povo. É uma expressão viva de que o povo perdeu o privilégio de ser povo de Deus. Mas entre esses pontos, irmãos, vamos abrir em Oséias rapidinho. Entre esses pontos, esses grandes campos de escuridão, o que é que nós vemos? Nós vemos feixos de luz. No meio dessa escuridão, o Senhor nos dá esperança. Então, entenda, isso é importante para perceber que nós podemos estar encharcados de pecado, meus irmãos. Mas sempre nós teremos a esperança em Cristo Jesus. Sempre. Aqui em Oséias, num grande vale de negridão, nós vemos feixos de luz sendo expostos por ele. Até mesmo aqui no capítulo 1, que é densamente negativo, nós vemos luz. Olha o versículo 7, Oséias 1:7, quando ele diz assim: porém, depois de mostrar como seu filho seria um testemunho de condenação, eles, porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Como foi que ele salvou? Pelo um bebê. Foi pelo bebê? Pelo um bebê que cresceu e foi perfeito. Não foi com guerra, foi com humilhação e morte. Foi assim que ele salvou. Aí, olha mais na frente o versículo 10. Novamente, outro fecho de luz. Ele diz: todavia, depois de pronunciar a sentença nomeando o filho desfavorecido, no versículo 10, não meu povo, desculpa, versículo 9, não meu povo. No versículo 10 ele diz: todavia, o número dos filhos de Israel, e aí vocês lembram da profecia de a quem? O número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Não lembra de Abraão? A areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, e aqui ele está mostrando o alcance aos gentios, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. Então nós vemos esses feixos de luz, mas o ponto de Oséias é de que ainda não é tempo. O momento de vocês é de condenação. Esse é o grande ponto de Oséias, do capítulo 4 até o capítulo 13. Ele cria um cenário de tribunal. Olha o capítulo 6, versículo 7, para mostrar que eles receberão a punição por terem quebrado o pacto com Deus, mas eles transgrediram a minha aliança. O que é transgredir aqui? Esse termo faz referência a desprezar, a passar por cima, a pisar. Eles menosprezaram a minha aliança, eles quebraram a minha aliança. Como quem? Como Adão. O capítulo 8, no versículo 1, também mostra isso. Então nós vemos acusação, apelos, evidências, testemunhos, sentença e juízo. E no capítulo 4, no versículo 1, ele diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Por quê? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Olha como é que interessante. Ele está dizendo que outros receberão a punição porque Israel falhou em cumprir a missão que recebeu, de ser luzeiro para as nações. Por causa do único testemunho de justiça, verdade, fidelidade, amor e conhecimento, por causa desse único testemunho da terra ter se corrompido, o povo não sabe mais o que é fidelidade, amor e verdade, porque não há expressão na terra desses atributos de Deus, porque era o povo que deveria testemunhar isso. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento. Conhecimento aqui é aquela palavra Yadá que faz referência a conhecimento por lealdade, conhecimento de Deus. E aí, então nós vemos uma liturgia fúnebre. No capítulo 13, no versículo 6, versículo 14.
uma sentença de julgamento sem esperança. Então nós ouvimos o juiz proclamando, quando ele diz, versículo 14 do capítulo 13. Se você não colocou os pontos de interrogação aí, coloque, porque aqui são perguntas. Eu os remirei do poder do inferno, eu os tirarei da morte, e os resgatarei da morte. Então ele chama os algozes, os verdugos, os carrascos para executar a sentença de quem quebra o pacto com Deus. E ele diz, onde estão, ó morte, as tuas pragas? Vem executar. Executa. Onde está, ó inferno, a tua destruição? E ele finda, de forma triste e sombria. Meus olhos não veem em mim arrependimento. Tem duas palavras para arrependimento no Antigo Testamento, Shuv e Adá. Shuv e Naham. Shuv nunca é usado para Deus, porque faz referência a mudar de ideia, mudar de direção, e Deus não muda. Sempre é usada para homens, se refere a arrependimento naquilo que a gente conhece no Novo Testamento como conversão. Naham, embora seja arrependimento, não quer fazer de forma diferente porque se arrependeu. Quer dizer compaixão. É o antropopatismo. O que é isso? É afeições, sentimentos humanos sendo projetados para descrever características de Deus ou feições de Deus. Então, aqui arrependimento significa não terei piedade, não terei compaixão. Não vejo diante de mim compaixão e nem piedade. Não vejo. Versículo 16, nós vemos a sentença de condenação da antiga aliança sobre a capital de Israel, que representava todo o reino do norte, quando ele diz, Samaria levará sobre si a sua culpa. O que é que o Senhor faz na nova aliança? Ele remove de nós o quê? A culpa. Eles serão julgados sem um fiador, porque eles são fiadores deles mesmos. Eles serão julgados sem um mediador, porque eles estão com mediadores completamente corrompidos, e a lei testifica contra eles. Portanto, Samaria levará sobre si a sua culpa. O que é a redenção? É a remoção da culpa. O que é a remissão de pecados? É a remoção da culpa. O Senhor, irmãos, removeu de nós a culpa. Por isso que foi sobre Cristo. Ele jogou sobre Cristo. E a nossa culpa, os flagelos da nossa culpa, foi sobre ele. Samaria levará sobre si. E eu criarei um cenário, então, para que você perceba como isso foi grave. Se rebelou contra seu Deus. Cairá a espada. Seus filhos serão despedaçados. E as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. E isso aconteceu no exílio. O reino do norte foi completamente tomado e dizimado, desmantelado pela Assíria. O reino do sul foi pelos babilônios, depois que os babilônios derrotaram a Assíria. E eles foram levados para o cativeiro. O capítulo 2, irmãos, de Oséias, ele é um oráculo. O que é um oráculo? O oráculo é uma revelação daquilo que o Senhor fará no futuro. Ele faz paralelo com o capítulo 14. O capítulo 14, ele não fala de agora. Ele também é um oráculo. Ele é uma revelação daquilo que acontecerá no futuro. E no capítulo 2, nós vemos mais um feixe de luz. Esse feixe de luz mostra, mais uma vez, que o Senhor tomará uma mulher. Essa mulher também será uma adúltera, essa mulher também será uma prostituta, essa mulher simboliza aqui o povo, mas o Senhor fará algo diferente. O Senhor mudará o seu coração. O Senhor limpará ela e ela será completamente do Senhor. Como o Senhor vai fazer isso? Conquistando completamente o seu coração, inclinando o seu coração e fazendo ele devoto ao Senhor. Ao versículo 14 do capítulo 2, ele diz assim, portanto... Capítulo 2 é o capítulo da esperança, e também como capítulo 14. Capítulo 3 também mostra esse novo casamento. Portanto, eis que eu a atrairei. O Senhor está dizendo aqui que seduzirá, conquistará esse povo. Aqui é o que nós conhecemos por chamado irresistível. O chamado eficaz. É quando o Senhor chama, através do seu Santo Espírito, a proclamação do Evangelho aos seus eleitos, e ele não pode resistir. Quando o Senhor nos toca, nós somos completamente deles. E o que o Senhor fará? O Senhor mostrará
que só é possível viver em sua dependência. É o que ele diz, e a levarei para o deserto. O deserto é o que? É o lugar de ensinar dependência. E lhe falarei ao coração, e falarei ao centro das suas vontades, ao centro das suas afeições. E aí ele continua no versículo 16, ele mostra isso que um dia acontecerá como uma profecia. Ele diz, naquele dia, quando isso acontecer. No versículo 18 ele diz novamente, naquele dia, quando isso acontecer. E no versículo 19 ele diz, desposar-te-ei comigo para sempre. Por que é para sempre? Porque será uma aliança inquebrável. Será uma aliança incondicional. Então entenda como isso é importante. Ninguém pode lhe roubar das mãos do Senhor. Por isso que Paulo fala com tanta ênfase em Romanos capítulo 8. Por isso que João capítulo 10, Jesus Cristo garante que nenhuma das suas ovelhas serão arrebatadas de suas mãos. Nenhuma! Porque você está seguro nele. Você está seguro em Cristo Jesus. Ele foi preparar morada para nós, o nosso lugar está garantido, ele nos selou com o seu Santo Espírito, nos marcando como propriedade dele, nós somos dele, ninguém toca em nós somos dele. Aguardamos herança, na esperança do retorno do Filho amado, Rei e Senhor, para consumar a sua obra, que não virá agora como uma criança desprovida de força, mas virá como Rei, a segunda pessoa da Trindade, com poder e glória, subjugando inimigos, e ali toda língua confessará e todo joelho se dobrará, e nós estaremos ali, na multidão de testemunhas, adorando o nosso Senhor, naquele grande banquete, onde nós seremos tomados de uma vez por todas, perfeitos e glorificados, sem mácula ou ruga, sem pecado algum. Naquele dia. Versículo 21, mais uma vez ele diz, naquele dia. Agora ele está chamando Israel para que Israel seja favorável a ele. Mas a Israel não é. Mas naquele dia o povo do Senhor será. Quando ele diz, naquele dia, quando isso acontecer, serei obsequioso. Obsequioso aqui é ser favorável, é responder como requer. Serei favorável, diz o Senhor. Ele continua, e nós vemos essa celebração de casamento no capítulo 3, com esse novo povo. Então nós temos em Oséias 2 casamentos. Capítulo 1, um casamento que é quebrado. Capítulo 3, outro casamento, o novo casamento, que é o testemunho da nova aliança em Cristo Jesus, com essa nova noiva, com esse novo povo, que são todos aqueles que estão pactuados na nova aliança em Cristo Jesus. E naquele dia é ecoado em Oséias capítulo 14, quando não somente Israel, mas todos os povos receberão os frutos da promessa que foi feita a Eva no Éden. Embora ali não tenha sido uma promessa, irmãos, ali foi uma sentença de juízo contra a serpente e implicitamente uma promessa, mas a promessa foi feita a Abraão. E ali ouvirão do Senhor as palavras do versículo 4 que nós começamos de Oséias 14, curarei a sua infidelidade. Era assim que nós éramos, idólatras e infiéis. Eu, de mim mesmo, não requerei nenhuma condicionalidade de vocês, porque vocês mesmos sabem que não cumprem, então eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Por quê? Porque foi sobre Cristo. A ira de Deus não se dissipou, irmãos. Deus é justo. O pecado tem que ser punido. A ira de Deus foi sobre Cristo. Para concluir aqui, eu quero só fazer uma aplicação aqui mais evangelística, tanto para nós mesmos, mas especialmente para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não nasceram de novo, para aqueles que precisam experimentar o novo nascimento. Então entenda, olha a semelhança. Todos aqueles que estão tentando ter algum relacionamento com Deus por causa da sua própria moralidade, por causa da sua própria ética, por causa dos seus próprios méritos, por causa do seu próprio zelo, por causa da sua própria dignidade, estão vivendo debaixo da maldição da lei, tentando ser perfeitos, embora não consigam. Estão tentando ficar limpos para se achegar à presença de Deus por si mesmo, sem um fiador, sem um mediador, sem um sacrifício. E ao fazer isso, eles consideram inválida a obra do próprio Cristo. Para que ele viria se você pode?
Você está gritando a Deus que você é tão perfeito quanto Cristo é. Uma vez um pastor amigo meu foi evangelizar em Aquiraz, por ali, e visitou uma casa de uma senhora muito religiosa, católica, e viu ali muitas estatuazinhas de santos, né? Muitos baalzinhos ali. E aí e eles começaram a conversar ali, e ela disse, não, mas o meu padroeiro intercede por mim, o meu santo intercede por mim, Maria intercede por mim, não é? Eu sou uma pessoa boa. Eu não passo uma pessoa aqui que eu não dê esmolas. Eu ajudo aqueles que têm menos do que eu, apesar de já ter tão pouco, mas eu ajudo. Então, eu me acharei diante do Senhor pelaquilo que eu faço, porque eu sou uma pessoa boa. Aí ele disse assim, mas se a salvação pode ser obtida assim, você acredita que o Senhor Jesus Cristo veio para a remissão dos nossos pecados? Acredito, sim. Então por que ele veio, se era desnecessário? Se você consegue ser salvo por suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, por sua bondade e sua perfeição. Houve-se um silêncio, porque começou uma luta aqui. Começou uma luta aqui dentro. De uma forma tão simples. Não foi simples isso? Tão simples. Deixa eu finalizar aqui para vocês. Para essas pessoas, nós devemos oferecer o descanso, irmãos. Nós somos as vozes para apresentar a libertação. Nós. Eu não sei se aqui existe alguém assim. Mas não precisa você tentar conquistar a redenção por suas próprias obras. Você não vai conseguir. Você não é perfeito. Você não vai. Você vai perder o seu tempo. Você vai perder a sua vida tentando. Você não vai. As vozes que os santos proclamam e a voz que vocês ouvem agora é a voz que mostra o lugar de libertação, a fonte que dá vida. O fardo que é removido diante de nós é pesado e é colocado um suave porque é carregado por ele mesmo. E nós podemos mostrar, irmãos, o descanso. Eu não sei se vocês lembram daquele filme de Paulo, o apóstolo de Cristo. Vocês já assistiram esse filme? Filme muito belo, filme muito bem feito, muito bem reproduzido. Não é fiel biblicamente a todos os pontos, mas ele não tem finalidade de ser. Ali é um grande romance, não é? Romance no estilo literário, viu, irmãos? Não é de namoro, não, certo? Lembrei daquele filme quando estava concluindo essa reflexão. Tem um prefeito de Roma que é responsável por algumas propriedades, por algumas partes geográficas e é incumbido de poder militar e civil. Inclusive ele é encarregado do cárcere onde Paulo estava, por um momento também que Lucas ficou, o Maurícios. E naquele diálogo ali, Paulo, em determinado momento, diz o seguinte: não é preciso um homem inteligente para olhar ao redor e saber que no mundo falta alguma coisa. Olha que interessante. Nós sabemos que no mundo falta alguma coisa, você não sabe? O mundo, meus irmãos, ele oferece aquilo que ele não pode conceder. Ele oferece felicidade, mas a sua felicidade está submissa às circunstâncias. Ele oferece paz, mas a sua felicidade é escrava das circunstâncias. Ele oferece prazeres, mas os seus prazeres são escravos da própria carne. Eles oferecem contentamento, mas eles não mudam corações. O mundo ele oferece aquilo que ele não pode dar, embora todos sejam atraídos pela vaidade dos seus pensamentos e por sua própria cobiça. É o que Tiago diz no capítulo 1, por sua própria concupiscência. Mais na frente, um novo diálogo se inicia, novamente Paulo e Maurícios. Paulo então fala de como os homens correm na vastidão desse mundo para reter apenas um punhado de água e nem sequer podem reter. E então Paulo descreve a magnífica e inesgotável riqueza do vasto oceano que nós temos em Cristo Jesus. E num determinado ponto, Maurícios diz assim: e depois disso tudo, eu não acreditar no seu Cristo. Paulo então diz:
Eu não tentei convencer você. Então Paulo conclui: não sou eu, é o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus e se sentirá completamente amado. Então Paulo finda: vou orar para que esse momento chegue a você. Nós temos todo o conhecimento necessário, irmãos, para mostrar que ninguém é capaz de salvar-se por suas próprias obras, pelos seus próprios méritos e por suas próprias vidas. Mas nós também temos acesso e conhecimento às fontes, a fonte da vida e o local de descanso. Nós nos achegamos nesse local e por estarmos nesse local, nós trazemos outros para Ele. Vamos orar. Nosso Senhor, Pai de misericórdia e graça, nós te agradecemos tanto por providenciar um substituto, ó Deus. Nós vivíamos na escravidão dos nossos próprios pensamentos, anseios e vaidades. E o Senhor nos concedeu a graça do descanso. Nós ainda aguardamos, ó Pai, a esperança da consumação. Ainda lutamos, ainda trilhamos o caminho do combate. Somos enganados constantemente pela própria carne, buscando méritos, dignidades e honrarias. E muitas vezes nos esquecemos de que tudo depende do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos desvencilharmos das amarras da carne, das raízes desse mundo e descansarmos completamente naquele que já veio e operou tão maravilhosa obra em nós. Em nome de Jesus. Amém.